Na década de 1990, os jornais e o discurso político não faltava assunto sobre a globalização e o neoliberalismo. A globalização ela era tocada para dizer que o mundo tinha mudado e que não podia mais interpretar a realidade social e econômica. Não podia mais intervir como podia intervir em 1970. O termo neoliberalismo era empregado sempre que a intenção era de qualificar os defensores da livre iniciativa e também da redução do Estado. E para falar da adaptação do Brasil ao mundo globalizado, eles se dividiram em dois grupos. De um lado ficou os defensores de reformas de todos os campos, que tinha administração pública entre eles, e do outro lado tinha os críticos desse tipo de orientação neoliberal. E os defensores da integridade do papel do Estado também. E com o passar do tempo, com o passar de algumas décadas, é bom a gente estar limpando o terreno de embates ideológicos e verificar, assim, ir et studio, as transformações operadas na sociedade contemporânea e os seus impactos sobre a administração pública. No início de 1970, o mundo capitalista entrou em uma estagnação econômica e ainda com o aumento da inflação presente. Mesmo com a intervenção fortemente do Estado, não resolvia esse problema. Assim, surgiram-se ideias liberais para reativar a economia, que teve início no Reino Unido, Estados Unidos e depois se espalhou para o mundo todo. Foram-se chamados essas ideias de neoliberalismo, que compunham-se de três pilares: desregulamentação, privatização e abertura de mercado. Essa desregulamentação seria a retirada do excesso de leis que inibia o crescimento econômico, que iniciou primeiramente nas leis trabalhistas, onde retiraria o excesso de leis que impedia a expansão das contratações e a criação de empregos produtivos. Apontava também a importância da privatização, pois as empresas, sendo propriedade do Estado, eram ineficientes e deficitárias. E ainda aponta como sendo importante a abertura de mercado, no qual as trocas de ideias dos países iria melhorar a tecnologia, melhorando assim o mercado. Nesse contexto, essas trocas de ideias surgiu então a tão falada globalização. Já quanto à criação de mercados e regulação dos novos agentes econômicos, próximo aos anos 90, mudou totalmente o papel do Estado brasileiro nos setores de petroquímica, siderúrgicas, elétrica e de telecomunicações após suas privatizações. De produtor de insumo e fornecedores para o setor privado da economia, com a privatização, o Estado passou a ter a função de reguladores desses mercados. E para ser colocada em prática essa função reguladora, tivemos a criação de agências reguladoras específicas para cada mercado a ser regulado. A criação desse mercado ele é novo para o Brasil, além de ser novo também a forma escolhida para exercer a prática reguladora, que é por meio de agências e não da administração pública. Tendo duas novidades, a qual trouxe a privatização. Na forma e no conteúdo. Na forma são as agências e no conteúdo são os mercados recém-criados. Porém, por ser muito recente essa inovação, não é possível identificar muito bem o novo padrão de relação entre o Estado e os setores econômicos, mas tem um novo padrão em andamento para melhorar o entendimento. Sendo assim, é um enorme desafio fazer com que os interesses públicos prevaleçam sobre os interesses privados. A globalização é a combinação entre políticas neoliberais e as mudanças tecnológicas ocorridas, como a comunicação com destaque para a telefonia, por exemplo. Esse tipo de serviço ele era monopolizado, então os custos eram elevados e esse tipo de tecnologia era por telefones fixos ligados por fios interligados por satélites para comunicação à distância. O acesso era restrito devido aos altos custos e pouco atrativo. Eram formadas filas quilométricas nos postos de inscrição das telefonias. Devido ao serviço insuficiente, esse tipo de serviço tornou-se privado e oferecido no mercado por cerca de $3.000, dependendo do bairro. Com o desenvolvimento de fibras ópticas,
e telefonia celular possibilitou uma mudança radical nesse cenário, com custos mais reduzidos, privatizando esse setor no Brasil e em diversos países. Surge então a tecnologia da informação, que permite reformulações em todos os planos nos processos produtivos, produção, políticas sociais, processos de trabalho, afetando a administração pública. Para que essa mudança ocorra de forma assertiva, é necessário que os funcionários do setor público ampliem sua visão sem perder o essencial. O serviço público só existe para defender os interesses públicos. Já os desafios da administração pública, né, que vem passando por várias transformações desafiadoras, e isso tem obrigado o Estado a ir em busca de respostas para os problemas sociais e os econômicos que exigem capacidade inovadora de gestão. E além do impacto das mudanças tecnológicas, os estados eles se deparam com novos cenários que reúnem a exigência de maior participação do cidadão nas decisões públicas. E diante disso, países em desenvolvimento como o Brasil devem enfrentar a superação das desigualdades sociais, né? Garantir a estabilidade e o crescimento econômico. E eu acredito que para alcançar os objetivos, tendo como preocupação a questão da sustentabilidade, né? Como por exemplo, melhorar a qualidade da oferta de serviço para a população, elevar a transparência, também combater a corrupção e promover a valorização do servidor público. E, portanto, isso, né, para garantir o desenvolvimento do país em bases sustentáveis e o bem-estar dos cidadãos, o Estado ele deve buscar a excelência na atuação técnica e gerencial. O que gerências operacionais têm a ver com isso? Bom, gerentes operacionais são agentes públicos. É um tipo de gerência de primeiro nível que lida com uma equipe só. Todo o processo de gerenciamento consiste na combinação de atividades estratégicas e operacionais, que são distribuídas em 4 categorias: mobilização das energias, escolha das opções estratégicas, gerenciamento relacional e gerenciamento instrumental. O gerenciamento operacional se caracteriza pelo seu horizonte de curto prazo e por seu engajamento cotidiano na transformação de perspectivas estratégicas em ações e decisões operacionais. Esses agentes lidam todo dia com o gerenciamento de pessoas e dos meios em função das estratégicas estabelecidas nas organizações públicas. Esse é o aspecto crucial quando nós falamos do papel que os agentes fazem dentro do Estado e na administração pública. A capacidade gerencial desses agentes podem fazer a diferença na conquista de uma máquina administrativa célere e de servidores comprometidos com a realização do bem comum. Além da liderança que podem operar, os gerentes operacionais são responsáveis, junto aos demais dirigentes públicos, por gerar resultados que, em última instância, beneficiam direta ou indiretamente os cidadãos. Ainda que a definição do empreendedor guarde afinidades com aquela que se utiliza no meio empresarial, devemos ter em mente que, em se tratando do setor público, o conceito se vincula à criação do valor público, ou seja, tem como base a proposição e alcance de objetivos voltados às necessidades e demandas sociais.